Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Na Guarda Podcast. Meu nome é Juan Kamezawa. Eu sou o Hélio Siqueira. Quem que a gente trouxe hoje, Juan? Cara, nós trouxemos hoje nada mais, nada menos que Michael Lang, campeão da porra toda, campeão mundial, campeão brasileiro, pan-americano, entre outros aí, e CEO da Aliança São Paulo / Matriz aí. Beleza, Michael Lang? Como é que tá, Juan? Hélio? Então, para começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, queria saber como que foi o começo da sua carreira, cara. Tenho certeza que todo mundo te conhece, claro, como eu também te conheço, mas para quem não conhece, o começo da sua história, como é que foi? Primeiramente, gostaria de agradecer, Juan, a oportunidade aqui, Hélio, também de estar participando desse primeiro podcast aqui, parabenizar já por essa iniciativa. Eu acho que todo o conteúdo de Jiu-Jitsu que vem aí para acrescentar é muito bem-vindo, então parabéns aí por essa iniciativa, estou muito feliz de estar aqui e ser o primeiro entrevistado. Respondendo a tua pergunta aí, eu morava em São Carlos, interior de São Paulo, sempre gostei de esporte, treinei karatê quando eu era moleque e tudo mais, depois eu passei a treinar capoeira. Capoeira foi a minha primeira paixão, eu realmente me dediquei, cheguei a dar aula também de capoeira e na capoeira eu conheci o Cobrinha. Hoje todo mundo conhece também o Rubens Charles, meu professor, mora atualmente em Los Angeles, é multicampeão também. E aí, durante essa trajetória na capoeira, eu conheci o Cobrinha, ele já tinha uma influência muito grande sobre mim na capoeira, ele era já mais avançado, então era um cara do qual realmente eu tinha como exemplo ali na capoeira. E aí, ele começou a treinar jiu-jitsu. Quando ele pegou a faixa roxa, ele começou a dar aula de jiu-jitsu. E aí, ele me fez o convite de fazer um treino uma vez. E, cara, na época eu amava realmente a capoeira, adorava a capoeira. Me interessei no primeiro momento, mas eu falei, cara, quer saber, se o Cobrinha tá treinando jiu-jitsu, e ele, como eu te falei, ele tinha uma influência muito grande sobre mim, eu falei, cara, alguma coisa de bom tem, eu vou procurar e ver o que é esse tal de jiu-jitsu. Foi quando eu fiz a primeira aula, cara, achei muito legal, achei sensacional. O jiu-jitsu trazia pra gente algo que a capoeira não tinha, que era justamente aquela luta de solo e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou começar treinando uma vez por semana para poder aprender aí o básico. Comecei treinando uma vez por semana, 2, 3, aí quando eu me dei conta, cara, eu tinha deixado a capoeira de lado e comecei a me dedicar exclusivamente pro jiu-jitsu. Qual a razão disso, Eu sempre fui um cara muito competitivo, Tudo eu queria competir, futebol, era videogame e tal. E eu encontrei no jiu-jitsu, naquela época o jiu-jitsu ele era um pouco mais organizado em relação à capoeira nesse sentido de competição, tinha muito mais competições. Então eu vi ali, cara, uma oportunidade de realmente provar se a minha técnica ela estava sendo satisfatória ou não. Quantos anos você tinha nessa época, Marcos? Eu tinha 17 anos, 17 para 18. Faixa branca ainda? Branca, zero, sem experiência nenhuma. E aí eu comecei a realmente me dedicar pro jiu-jitsu esportivo, Essa foi a minha primeira paixão. Se você me perguntasse naquela época, Lang, o que você queria fazer? Você queria ter uma academia de sucesso, ganhar dinheiro com jiu-jitsu? Minha resposta seria não, eu queria ser campeão mundial de jiu-jitsu. Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu esportivo. Então, esse fator da competição, como eu sempre fui muito competitivo, foi algo que me despertou um interesse muito grande. E aí comecei a treinar com o Cobrinha. As coisas foram acontecendo muito rápido, já estendendo um pouco mais a pergunta aí. Então, com 5 anos de treino eu peguei a faixa preta, eu ganhei o Mundial na faixa azul, ganhei o Mundial na faixa roxa, na faixa marrom e com 5 anos eu peguei a faixa preta. Então as coisas aconteceram muito rápidas nesse sentido. E, cara, eu entendi muito cedo, acho que na faixa azul ali já, que era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Mais uma vez, não com aquele discernimento claro de fazer um business através do jiu-jitsu, mas porque as competições era algo que despertava um interesse muito grande. Então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí eu tive sorte de conhecer o Cobrinha, ter o Fábio Gurgel e até mesmo o meu pai, que foram pessoas que impactaram a minha vida de uma maneira muito forte
e que, de certa forma, direcionaram minha carreira aí para eu poder explorar aí tudo que o jiu-jitsu tem a oferecer. Legal, legal. E assim, quando você começou, eu digo por mim, assim, quando eu comecei também, eu não digo que eu andava na inércia, no modo avião, mas eu não via muito de como eu iria viver de jiu-jitsu. Eu tinha essa mentalidade de querer ser campeão mundial também, igual você comentou. Mas eu não tinha aquela responsabilidade, caramba, mas se mês que vem não tiver dinheiro pra comer? Eu só ia. Você também era mesmo na mesma Cara, eu pegada? acho que você... você e todo mundo da nossa época, né, cara? Hoje, o jiu-jitsu, ele te dá possibilidades muito maiores do que te dava naquela época, né? Então, quer dizer, a gente treinava realmente para ser campeão e aí o que viesse seria lucro, né? Vamos dizer assim. Então a gente não tinha essa parte do business tão aflorado quanto hoje, né? Que você consegue ganhar a tua vida através de campeonatos que te pagam dinheiro, através de uma academia de jiu-jitsu, através de conteúdos online, de curso. Antigamente isso não era Nem tinha internet, algo né? real, né? E eu digo sorte pelo fato porque eu não acredito só na sorte, né, cara? Eu acho que a gente cria a nossa própria sorte. Mas nesse sentido, a sorte de ter conhecido o Fábio, que era um cara muito à frente do tempo dele na época. Então eu lembro em 2009, quando a gente estava conversando, isso eu já era faixa preta, mas em 2009 a gente estava em Portugal, eu ia lutar o meu primeiro europeu na faixa preta. E aí eu lembro, né, sentado com ele conversando, ele falava, Lang, daqui 10 anos o jiu-jitsu vai ser dessa maneira. E aí ele me falava a visão dele de como seria o jiu-jitsu e eu falava, puta, eu acho que ele tá sendo muito otimista, né? Mas, pô, se ele tá falando, ele é um cara que eu acredito fielmente nas dicas dele, então acho que vai ser isso mesmo. E aí depois de 10 anos, eu consigo perceber que tudo que ele falou naquele momento para mim tá realmente de fato acontecendo. Então ele foi um cara visionário, ele foi um cara que ele conseguia também explorar não só a parte esportiva do jiu-jitsu, mas a parte de negócio, né? No entanto, ele construiu hoje uma marca mundialmente conhecida, né? Ele é um dos caras que está no topo realmente, né, da cadeia aí do jiu-jitsu. Então ele foi um cara que teve uma influência muito grande e ele, né, me ajudava de certo modo a me preparar e foi guiando a minha carreira até eu chegar no Um mentor, né? Com certeza. É interessante você falar isso porque aí me remete ao que a forma que eu vivi, né? Por exemplo, você falou do Fábio, pô, o cara é visionário, ele já conseguia ver 10 anos na frente. E, eu digo por mim, eu vivia muito naquele esquema assim, puta, aconteceu merda agora que eu vou resolver. Eu esperava a água bater na bunda pra eu começar a resolver, ou seja, eu não era sábio, entendeu? É aquele efeito manada, né? Eu ia só seguindo a galera. Então eu não conseguia ver daqui 10 anos. Eu não conseguia me antecipar aos problemas. O problema chegava e eu pensava, putz, agora eu vou ter que resolver essa parada, entendeu? E aí você contando do Fábio, agora você vê como o cara é visionário, assim como o Casca também. Ele consegue antecipar as coisas, né? E aí quando vem o problema, já meio que tá resolvido, entre aspas. Eu acho que isso é natural de ser humano, cara. É claro que ele não pode ser tão extremo assim, mas é algo que é normal de acontecer, como a gente já falou aqui durante esse podcast, né, cara? Pô, você foi tentar se aprimorar em um business online porque a academia estava fechada. Então, a tendência é essa. A tendência é a gente se esforçar muito mais quando a gente está em uma situação de desconforto. Por isso que tem aquele ditado, né, que tipo assim, a gente é feito realmente fora da zona de conforto, né? É ali que a gente vai provar o nosso valor de fato. Forjado no fogo, né? Exatamente. Então isso é natural do ser humano, né? O que não pode acontecer é realmente, eu vou esperar acontecer alguma coisa de ruim realmente para eu poder me mexer. E por isso que a gente precisa se antecipar às situações. Mas quem é que não passou por isso agora nessa quarentena? Né? Tiveram muitas coisas que eu mudei no meu negócio, você também no teu, o Hélio no dele e por aí vai, que de repente se não tivesse acontecido essa pandemia, a gente estaria da mesma maneira, porque a gente acha que, aquele modelo era o modelo ideal e que as coisas estavam girando a mil maravilhas e não tinha sentido de mudar, né? Aquele outro ditado, né, que diz que time que tá ganhando não se mexe, né, que é uma falácia, né? Não se mexe, mas se melhora. Então eu acho que a gente tem que estar nessa constante evolução.
Mas isso que você falou é natural do ser humano, né? O que a gente não pode é cair naquele erro de achar que tudo tá bom, se manter numa zona de conforto, né? Que a partir daí não tem mais crescimento e as coisas vão começar a andar de lado. Então, eu acho que é normal, mas e o jiu-jitsu, o esporte, ele tá aí para mostrar realmente que a gente precisa se reinventar cada dia. Mas você vê como as coisas são curiosas, né? O que você sempre fala pra mim, Arião, a briga é antes. Sim. E aí nessa parte do Gil, você tá sempre brigando antes, mas nessa fase mais passada da sua vida, você deixava fazer a briga na hora, né? Então, cara, é difícil, né? Eu acho que você vai aprendendo com o tempo, é o que o Marco falou. Essas experiências vai fazendo você evoluir, cara. O que você não pode deixar é azedar o caldo, né? Exatamente. Você vê que tá pegando ali e você continua parado. Não, aquele papo, né? deixa. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje com 36 anos, quando eu tinha 19, eu teria cometido muito, né, menos erros do que eu cometi durante toda a minha carreira, mas erros esses que foram importantes realmente para o meu crescimento de certa forma. Sim. Você perguntar para mim, Lang, mas você voltaria e mudaria alguma coisa? Se eu tivesse esse poder, obviamente que eu faria, porque eu sou um perfeccionista. Mas você se arrepende de ter errado dessa maneira? A resposta é não, porque eu errei tentando acertar. Eu errei achando que aquela era a melhor decisão a se tomar no momento e depois de um tempo eu percebi que não era. E aí a gente aprende e evolui com Tem algum exemplo desse que você pode trazer para nós? Cara, eu acho que para todo mundo, né, que está acompanhando, que treina jiu-jitsu e como a gente, né, a primeira paixão foi realmente o jiu-jitsu esportivo, preparações para a competição. Teve muitas competições que eu achava que uma preparação física era mais indicada, era o que realmente eu precisava fazer, né, o modelo de treino que eu fiz era o modelo correto e hoje eu vejo que em alguns pontos eu estava equivocado, né? Então, eu acho que esse é um exemplo claro que todo mundo vai entender, né? O jiu-jitsu está em constante evolução. Então, hoje a gente fala, né, de uma preparação mais direcionada, hoje a gente fala de ciclos de treinamento, né, de periodização. E na época que eu comecei a treinar, a ideia era quanto mais você treinar, melhor. Hoje Cansado que você aprende, né? Hoje a gente vê que o descanso é parte essencial do treino né, e do atleta de alto rendimento. Então, cara, se eu pudesse, de repente, mudar algumas coisas, eu teria mudado e não teria metade das cirurgias que eu tenho hoje. Isso que eu ia perguntar, das lesões que você teve, se teve alguma que você atribui em decorrência a isso? Então, eu tenho 5 cirurgias, né, e supostamente teria que fazer mais 2. Tenho 3 cirurgias no joelho, uma no ombro e uma no nariz. Então, é claro que tudo na vida tem um preço a se pagar, né? Se você quer ser campeão paulista, você tem um preço. Campeão brasileiro, o preço é um pouquinho mais caro. Se você quer ser campeão mundial, o preço é alto demais. E eu paguei esse preço, né? Eu me propus a pagar esse preço, não me arrependo e faria novamente. Só que como a gente está falando aqui, com o conhecimento e a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria escolhido um outro caminho, uma outra jornada. Eu teria escolhido a mesma, mas de uma maneira mais inteligente, né? Aquela lesão que eu tive, né? E na época a gente falava, pô, como que a gente se cura de uma lesão? Arrumando outra. Arruma outra que você vai esquecer da antiga e aí a atual vai ser o teu problema. Isso é bom, é bom, no hein? Platum, né? No Platum o cara toma um tiro e eu corto o dedo aí parou de doer. É exatamente isso. Teu joelho tá machucado. Quando você machucava o ombro, você esquecia o joelho e ia tratar o ombro. Então era a maneira que era apresentada pra gente, aquele negócio, aquele rótulo de casca grossa. Né? O que hoje, como eu te falei, eu teria trilhado a mesma jornada, a mesma estrada, mas de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, né? Por isso que muitas vezes a gente vai conversar com pessoas mais novas, né, com 20, 22 anos, e a gente, na verdade, quer exigir dessa pessoa uma maturidade que a gente está vivendo agora e que na época a gente também não tinha, né? Então, essa inteligência é importante a gente ter aí agora, principalmente quando a gente passa a ser professor, né, gestor, onde a gente tem que gerir pessoas, e aí significa dar muito mais do que receber. Quando a gente é atleta é o contrário, a gente só quer receber. A gente cria um mundo à nossa volta, né, onde é só o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, eu não posso sair porque eu preciso descansar, eu não posso sair comer isso porque eu tenho um campeonato, né? Então a gente cria um mundo nosso, a gente é egoísta de certa forma, e esse egoísmo é o que vai fazer com que a gente ganhe campeonato realmente, né? E aí quando você é professor, você precisa tirar essa armadura e entender que agora é muito mais dar do que receber, né? Então,
você ter essa leitura dos teus alunos é importantíssimo. A tal da empatia, né, cara? Você tá ali para servir o próximo, não tem jeito. Acho que são fases distintas, né? Você falou, primeiro você foi egoísta para poder conquistar os seus objetivos, e agora para ajudar o próximo você vai ter que desfazer desse egoísmo. Vai ter que ser um cara que tenha mais empatia, que queira ajudar o próximo. E eu acho que essa transição é um pouco complicada. Eu passei um pouco por isso. Às vezes eu via o cara, tipo, mano, quero treinar com você. Eu falava, mano, esse cara tá interesseiro, hein, velho? Pô, por que você não me chamava? Por que ele quer vir aqui agora? Tipo, eu tinha esse conflito. Aí depois que eu consegui entender que quando você está sendo requisitado, significa que você é uma pessoa importante, e essa importância que você tem que usar para ajudar as pessoas. Então isso aí, é primordial. Acho que é até legal a gente comentar sobre isso para quem está nessa transição conseguir entender. Na verdade, só piora, né, Rô? Só piora. Porque quando se torna professor já é o começo, e é quando você começa a ser um gestor de uma academia, de um negócio, é pior, né, cara? Porque aí você tem que gerir os alunos, tem que gerir os teus professores, né, os teus funcionários, e o ser humano é individual, né? Não tem como você tratar todo mundo da mesma maneira. Assim, né? Então eu demorei um pouco para entender isso também quando eu comecei a dar aula, porque eu fui criado em um sistema de fogo, como a gente estava brincando aqui, né? O Cobrinha todo mundo conhece ele pela loucura de, né, o quão dedicado ele é, e a mesma dedicação que ele tinha, ele cobrava da gente. E aí quando eu comecei a dar aula, eu achava que aquele era o único caminho que tinha para eu poder treinar alguém, para alguém ser campeão, né? Então, se eu chegasse com uma pessoa e de repente brigasse com essa pessoa e exigisse que essa pessoa treinasse mais, assim como o Cobrinha fez comigo, às vezes eu não conseguia despertar o máximo potencial dessa pessoa. Então tem alguns tipos de pessoas que você precisa ser mais incisivo, você precisa realmente, né, brigar e falar, confrontar. Só que tem outras que, cara, um afago, um carinho, de repente você consegue tirar, né, ter um resultado igual com essa atitude anterior que a gente tem de confrontar, né, cara? Então eu acho que você ler as pessoas é algo importantíssimo, cara, porque senão você acaba ainda causando um dano maior, né? Se é uma pessoa que, de repente, um tratamento, né, se você mostrar que você está preocupado, que você, né, você dá um carinho a mais, seria o caminho correto a se tomar. Se você chega mais incisivo, brigando e gritando, pode ser que você aumente ainda mais o problema, né? Então é importante a gente ter fazer essa análise. Nesse sentido eu vejo que as crianças, elas são mais transparentes, porque se tá triste, chora, o ser humano ele já fica mais retraído, ele te engana, né? Você tá ludibriado. E é bem isso que você está falando, na criança a gente consegue entender, isso aqui eu posso dar uma acelerada, esse eu tenho que tirar o pé, e aí... Mas acho que a criança demonstra mais, né? Isso, exatamente por bem isso. Mais, na cara. Imagina não agora que, como eu falei, as coisas estão mudando, mas a nossa época, num ambiente de academia de jiu-jitsu, onde o treino era o mais difícil possível, você transparecer, de certa forma, uma fraqueza de mostrar e falar, cara, você grita comigo, eu me sinto pressionado. Isso era uma fraqueza inadmissível, né? naquela época. Né? Então é algo que hoje, é o que eu estou falando, né? Mas se eu tivesse essa maturidade naquela época, as coisas teriam sido diferentes, mas naquele momento era inadmissível a gente transparecer uma fraqueza dessa magnitude, né? Então, se importava muito com a opinião. Exatamente, a gente precisa engolir o choro, né? Quantas vezes eu treinava com o Cobrinha e ele sempre foi 2 faixas à minha frente, né? E com toda a técnica que ele tinha, era meu professor, sabia tudo que eu ia fazer. Eu ia treinar com ele, eu tomava uma surra no treino e eu tinha que engolir o choro e eu ia chorar quando eu tava chegando em casa, tomando banho, exatamente. Mas e hoje? Hoje você espanca, né? Quem? Cobrinha. Brincadeira. Vou te falar. Treino não se comenta, né? Ali ele vai ter 70 anos de idade e vai continuar me batendo ainda, porque... É outro nível, né, cara? Outro nível, é um cara que me ensinou tudo que eu sei, então... Né, tinha momento que eu ia treinar com ele, quando eu ia fazer alguma coisa, ele já olhava pra mim e ria, porque eu já sabia que era aquilo. Então, cara, é o meu ídolo máximo no esporte aí, com certeza. E, cara, respeito, admiração e gratidão acima de tudo, né, que eu tenho por ele, é gigante. E aí, Maiqueira, como é que você tá? Como que tá a vida de empresário aí, essa correria toda?
dessa fase que a gente está vivendo? Então, primeiramente dizer que é um prazer para mim poder estar aqui, né, inaugurando esse podcast aí, né, o primeiro episódio, como o Juan falou. Agradecer o convite, o Juan, o Hélio, né. Eu e o Juan, a gente tem uma história de uma parceria já a longo prazo, né. Além de treinarmos juntos, a gente era fomos durante um tempo uma dupla aí temida aqui no Brasil, né. Dupla dinâmica. Então, exatamente. Fechamos aí 2 brasileiros na faixa preta, entre outros campeonatos. Então, para mim é um pouco prazer poder estar aqui contando um pouco, não só da minha história, mas da nossa história, né? Respondendo a tua primeira pergunta aí, como tá a vida de empresário, tá como tá para todo mundo, né? Tá feio o negócio. Matando um leão por dia, né? Essa pandemia é algo que veio aí realmente para poder, para dificultar realmente a nossa vida, né? Claro que isso não é algo exclusivo no nosso segmento de trabalho, o mundo todo está sofrendo com isso, principalmente, obviamente não estamos aqui para falar de política, mas o pessoal está tentando politizar um pouco o tema, o que dificulta ainda mais, né? A gente não encontra uma luz no fim do túnel, mas é mais um problema. Tem 2 maneiras de a gente se comportar: ou a gente sente e chora, ou a gente tenta se reinventar e procurar outras maneiras, outros caminhos para poder trabalhar, e é essa a segunda opção que eu estou tentando fazer. Então, o momento não é fácil, mas também não dá para reclamar não, vamos que vamos passar por mais essa aí juntos. É o que você falou, né, Marquinhos? A gente não pode sentar e chorar, né? Sentar e chorar a gente fica pra trás, né, cara? É isso. Eu acho que a gente pensar positivo, tentar sempre, buscar novos ares, aí se reinventar, até porque foguete não tem ré. Então, é sempre pra frente, pensando em evoluir. Eu acho que isso que importa. Exatamente. E a gente não sabe inventar vacina, né? Então, exatamente. A gente tá sempre nessa dependência aí dos nossos governantes, infelizmente, né? Mas aí, Leão, você tem uma pergunta pro nosso querido Michael Lang aí? Mike, eu já queria começar na destruição, já queria começar diferente de outras entrevistas, outras conversas que tenha passado. Eu escutei uma vez, assisti uma vez, você falando que uma vez você estava dentro do ônibus, numa situação ruim pra caramba, o joelho... Era o joelho, né, que estava ruim? Era o ombro. O ombro, perdão. O ombro estourado, e você tinha acabado de ser campeão mundial, não foi isso? Bicampeão mundial. Bicampeão mundial. E aí te passou aquele pensamento da destruição na hora: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, o que está acontecendo, qual é essa situação, como é que eu faço para sair daqui? Aquela hora que te deu aquele clique, aquele start. E eu queria saber, cara, qual foi a situação mais terrível que você passou com o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu te trouxe, assim? Cara, eu acho que são 2, na verdade. A gente pode falar na época de atleta, que foi justamente essa, né? As lesões. E, você, né, como você falou, eu havia acabado de ganhar o 2º título mundial na faixa preta. E aí eu voltei pro Brasil, né? Precisei fazer uma cirurgia no ombro, onde eu fiquei com a dívida dessa cirurgia. Não tinha R$1, né? Eu encontrava minha esposa antes de ir pra fisioterapia, a gente dividia um prato feito lá que ela comprava com o ticket dela. Aí eu tinha que pegar um ônibus, ir pra fisioterapia, né? Naquela lata de sardinha, o braço imobilizado. Foi quando eu parei e pensei comigo, né? Eu falei, cara, competir é algo que eu amo fazer, é algo importante para mim e não deixou de ser, mas eu preciso encontrar um meio de viver dignamente do jiu-jitsu, né? De fazer dinheiro com o jiu-jitsu e não só de ganhar medalhas e títulos. E o Fábio Gurgel teve um papel muito importante na minha carreira nesse sentido, né? De sempre me orientar e guiar e fazer com que eu entendesse que o fato de eu ser um bom atleta não significa que eu seria um bom professor, e o fato de ser um professor não significa que eu seria um bom gestor e empreendedor, né? Que para cada uma dessas pessoas eu ia ter que desenvolver um skill, né? Uma habilidade diferente, embora todas elas, o hard work, né? Aquele trabalho duro e o comprometimento fizesse parte de todas, mas alguns aspectos teriam que ser diferentes, eu precisaria dar atenção para esses pontos. Então, esse foi um momento complicado realmente. E o segundo a gente pode trazer para o momento atual que a gente está vivendo, né? Todo mundo sabe, hoje eu sou sócio proprietário da Aliança São Paulo, né? A matriz da Aliança. E quando eu fiz esse negócio, é aquela sensação de você ganhar na loteria, né? Você pegar um business montado, um business estruturado e falar, cara, eu vou começar a colher um fruto de uma árvore que foi plantada há um tempo atrás. E no meu, acho que tinha 6 meses à frente da empresa, né, como CEO, vem uma pandemia jamais imaginada e vivida pela humanidade.
E aí, cara, no momento, né, aquele questionamento, né, como foi nas minhas lesões, de cara, por que eu? Por que tá acontecendo isso comigo? O que eu vou fazer? Aquele balde de água fria que é normal, mas também vem aquele outro lado que a gente falou, né? A gente pode sentar, chorar e achar que tudo acontece com a gente, né? E se colocar em uma situação de vítima de tudo que está acontecendo, ou a gente pode falar, cara, isso é um problema de todo mundo. O que eu posso fazer para melhorar a minha situação, para enfrentar isso? Né? Embora muita coisa, como a gente falou, não esteja no nosso controle, mas o que eu posso fazer para melhorar um pouco esse cenário? E, cara, levantar, sacudir a poeira e viver um dia de cada vez, né? Que é o que a gente está fazendo agora, tentando melhorar em alguns aspectos, outros, infelizmente a gente precisa esperar, né? A gente está com a academia fechada aqui no estado de São Paulo, na maioria do Brasil, mas eu acho que esses foram os dois momentos mais sombrios, vamos dizer assim, da minha carreira, né? Uma como atleta, que é o justamente, eu ganhei 2 títulos mundiais na preta, ganhei todos os títulos possíveis do jiu-jitsu e me encontro, né, sem dinheiro, devedor de uma cirurgia e tudo mais. E esse agora como empreendedor de, cara, tô à frente de uma empresa estruturada, mas estou passando por algo sem precedente. Então, né, foram 2 momentos difíceis, um ainda está sendo, mas também de muito aprendizado aí que serve, obviamente, para daqui um tempo, quando a gente passar por isso tudo, a gente valorizar muitas coisas, né? Então, uma pergunta interessante e é assim que eu vejo. É o que você falou, né, cara? É um negócio atípico, né? A humanidade acho que nunca passou nada parecido. E eu acho que no meio disso tudo a gente consegue criar outras saídas, né? Como você falou, não pode ficar sentado chorando, a gente tem que sair para resolver. Eu vejo muito essa questão da gente tentar tomar um outro rumo. Por exemplo, quando chegou nessa fase de... A primeira quarentena, né? A gente tá na segunda agora, teve a primeira, que ficou tudo fechado, inclusive até cheguei a pesar 94 quilos na época. É triste de lembrar, mas foi uma época que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu pensei assim, vou fazer um curso online. E foi onde eu comecei a estudar marketing digital e tal. Eu fiz tudo sozinho. Teve um amigo meu que deu umas dicas e tal, de como colocar o tráfego, enfim. Mexer na parte de internet, mas eu fiz tudo sozinho e aprendi muita coisa. Eu aprendi a editar vídeo, mesmo que porcamente. Eu cheguei no YouTube lá, coloquei como fazer edição de vídeo. Aí lá, eu aprendi no Sony Vegas, fui colocando e me virei. Lógico, não fiz um caminhão de dinheiro, mas foi o que conseguiu segurar essa fase que a gente ficou fechado, entendeu? Porque, sabe como que é o cara que tá à frente do negócio, o empreendedor? Você tem que pagar o salário do funcionário e você ficar sem, se caso não tiver. Então foi uma época muito difícil, até interessante você passar essa visão pra gente, essa vivência aí, porque é uma troca de experiência, né? Foi um negócio bem legal, até pra dividir com vocês aí, que tá acompanhando a gente, e ficar como experiência para todos, né? E agora, Michael, fiquei pensando aqui enquanto você conversava com ela e explicava a sua experiência, queria saber o que você acha da defesa pessoal como um todo, assim, como que você enxerga a defesa pessoal versus o jiu-jitsu esportivo, assim, onde você acha que se encaixa, onde que se aplica o jiu-jitsu esportivo, por exemplo, você não vai chegar na rua e meter uma dip no cara, o cara nem vai saber se posicionar para você poder fazer a dip. Então qual que você acha que é a diferença de uma para outra? Cara, a defesa pessoal ela é imprescindível na introdução do jiu-jitsu para alguém. Qual a melhor maneira de você ensinar o jiu-jitsu para uma pessoa que nunca teve uma vivência com arte marcial? Como que vai chegar uma pessoa que nunca treinou jiu-jitsu na minha academia e eu vou falar para ela, você vai fazer uma raspagem, você vai fazer uma passagem. Ela, nunca, o que é uma raspagem, o que é uma passagem, ela não imagina como que funciona o mundo do jiu-jitsu. Mas agora, mesmo ela não tendo vivenciado nenhuma arte marcial, ela sabe o que é um tapa no rosto. Ela sabe o que é um soco, ela sabe o que é um chute. Isso é da natureza humana. Então, você introduzir o jiu-jitsu através da defesa pessoal facilita o aprendizado de uma pessoa que nunca treinou. Então, é isso que a gente faz dentro da Aliança, né? A gente tem a metodologia da Aliança, né? O módulo iniciante, que tem tido um grande sucesso no sentido de aprendizado dos nossos alunos. E como você falou, se a gente for vivenciar uma situação real de defesa pessoal, né, embora a guarda no jiu-jitsu seja algo muito efetivo que faz realmente com que você ganhe campeonatos, comigo foi assim que aconteceu durante a minha carreira,
Mas vai chegar numa situação de defesa pessoal, você não vai puxar ninguém para guarda inicialmente na rua, né? Então é importante você saber essa parte da defesa pessoal, claro, para uma situação real de defesa na rua. Mas eu acho que, sobretudo, né, que ninguém faz arte marcial para brigar, para sair na rua brigando, embora muitas vezes a gente não tenha opção e a gente precisa nos defender numa situação de confronto na rua. Mas eu acho que, acima de tudo, é isso, é para a gente introduzir o jiu-jitsu para uma pessoa que nunca treinou. Né? Como que você faz uma pessoa ter um entendimento de alavancas, de noção de base, se a gente tentar explicar já inicialmente o jiu-jitsu esportivo? Muito difícil. Você diria que é tipo um chamariz, assim, para quem nunca teve contato. Com certeza, um chamariz, mas mais do que isso, eu acho que é o alicerce. Né? Não tem como você construir a parede e o telhado sem ter o alicerce. Então, eu acho que as posições mais elaboradas do jiu-jitsu esportivo, elas dependem de uma base sólida que quem nos entrega é realmente a defesa pessoal, né? Como eu falei, a nossa primeira aula no módulo iniciante, o tema que a gente fala é princípio de alavanca e noção de base. Não tem como você fazer nada no jiu-jitsu se a gente não souber a respeito desses dois aspectos, né? Então eu acho que é de vital importância. Eu acho que o mundo do jiu-jitsu, as academias de jiu-jitsu, estão entendendo o quão importante é isso e estão colocando nas suas escolas a defesa pessoal. Legal. Mike, a parte da confiança que traz para uma pessoa que nunca praticou uma arte ou tem esse contato primeiro com a defesa pessoal, como é que você classifica essa parte? Ela entra dentro desse alicerce que Ele é o fator número 1, né? Isso já é um questionamento até para os pais que estão assistindo esse podcast aqui, né? Quem que não quer ver o teu filho mais confiante, né, em qualquer situação, né? A arte marcial, não vou nem falar de jiu-jitsu, obviamente, mas a arte marcial como um todo, ela dá justamente essa confiança para as pessoas, né? Você se torna um ser humano mais seguro, mais confiante, que faz com que você consiga enfrentar todos os teus problemas de frente, né? O jiu-jitsu, a gente tem uma máxima que é o seguinte, né? O jiu-jitsu é a arte de se sentir confortável no desconforto. Então, quando eu estou treinando com o Juan, ele passa a minha guarda, tem duas maneiras de eu responder a essa situação. Isso não acontece, né, Maicon? Por favor, né? Ultimamente está acontecendo uma proporção maior que eu gostaria, na verdade. Mas tem duas maneiras de eu responder essa situação. A primeira é instintivamente, né, deixando a emoção transparecer, o que vai com certeza piorar a minha situação. Eu vou querer empurrar de qualquer jeito, esticar meu braço, eu vou bater. E a segunda é a parte racional, né? A parte técnica é entender que esse cenário aconteceu e que existem fatores técnicos que vão fazer com que eu consiga me defender. É muito melhor do que se eu usar a reação, né? O instinto do ser humano. Então eu acho que isso é um fator importantíssimo que o jiu-jitsu ensina pra gente, né? Que a gente pode aplicar em diferentes situações da vida, como agora a associado a essa pandemia. Né? A minha academia está fechada, eu posso responder a essa situação instintivamente, né? Entrar em pânico e ficar nadando de braçada sem sair do lugar, ou eu posso responder racionalmente, entender que é algo que não está no meu controle e que existem outras maneiras para eu poder melhorar a minha situação e me preparar, como foi o caso do Juan, né? Cara, não tem como eu dar aula de jiu-jitsu. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar a parte do meu marketing digital, né? É isso que dá para eu fazer agora e é o que eu vou fazer. Então o jiu-jitsu ensina isso pra gente, né, cara? Então eu acho que todas as crianças deveriam realmente fazer uma arte marcial, deveriam fazer o jiu-jitsu, porque ele ensina justamente isso, né? Além dessa confiança, né, do respeito, entender essa solução de problemas de uma maneira mais racional e não reativa. Falando a respeito dessa solução de problemas que você trouxe, na verdade, quando você estava respondendo a primeira, eu já estava pensando nisso. Até onde essa parte da confiança que veio do seu alicerce e o seu mindset de competidor te ajudaram na solução dos problemas ou enfrentar os problemas? Então, é algo que é natural, como eu falei, que isso vai crescendo dentro da gente intrinsecamente, né? Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tive a sorte de ter começado com o Cobrinha, todo mundo conhece ele
trabalho que ele exige, né, quando ele está em um período de competição. Quando eu digo trabalho, não é só o treinamento, mas na dieta, na parte psicológica, que é o que a gente está falando agora do mindset. Ele é um dos caras que tem esse mindset mais aflorado e é um cara que tem um impacto na minha vida gigantesco. Então isso foi crescendo dentro de mim, mesmo sem eu saber, pelo fato de frequentar o ambiente do Cobrinha, né, treinar com ele me passava muito isso. E aí, né, tem um livro do Jim Rohn que fala, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu tive a sorte de conviver com pessoas que pensavam da mesma maneira. Então, isso cresceu meio que intrinsecamente dentro de mim. Quando eu dei conta, né, de que isso era um dos fatores, né, se a gente for pegar várias pessoas bem-sucedidas em diferentes segmentos, né, isso vai ser algo que vai estar presente na vida de todos, né? Esse lance do mindset de fazer uma limonada de um limão, né? Então, tipo, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho agora, né? Embora não seja o cenário mais adequado. E tentar crescer de alguma maneira. Então, isso é importantíssimo, como você falou. E o esporte, né, ele te dá muito isso. Porque é aquilo, você está numa situação, vamos trazer para um cenário competitivo. A gente vai competir, a gente tem alguns problemas durante essa competição, né? Vamos imaginar que a gente tem 5 lutas. Não tem como eu pensar na minha final sem ganhar a primeira luta. Não tem como eu pensar na semifinal sem passar pela segunda luta. Então, o esporte, né, esse mindset esportivo, ele te dá justamente esse discernimento de entender qual que é o teu problema atual. O meu problema atual é ganhar minha primeira luta. Depois ganhar a segunda luta, terceira e, consequentemente, até conquistar o campeonato. Não tem como a gente pular etapas. Então, esse treinamento que a gente faz, e isso é diário também, né? Eu já estou trazendo no dia da competição, mas se a gente pegar antes, né, tem toda uma preparação de treinamento técnico, físico, mental. Então, saber, dar importância para aquela situação e a importância que aquela situação de fato merece, né? Então, o jiu-jitsu ele deixa isso mais claro e aflorado na nossa cabeça. E como eu falei, é algo que a gente consegue aplicar também, não só no jiu-jitsu, mas é algo que eu aplico hoje para a minha vida, para qualquer tipo de problema, né? Qual que é o meu problema hoje, número 1? Não tem como eu resolver um problema que eu tenho às 6 horas da tarde sem resolver esse que eu tô aqui agora, né? Não tem como eu me comprometer em... O obstáculo se torna o caminho, né? Exatamente. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele apresenta isso muito bem pra gente. Educa bem, né? As questões da vida. Exato. Maiqueira, tava pensando aqui, né, na próxima pergunta e queria saber dos seus títulos, né? Qual que foi o mais importante? Qual que marcou de fato a sua vida? Claro, todos são importantes porque é o que foi construindo a sua carreira. Mas deve ter o título mais importante no sentido do contexto geral das situações que ocorreram até você chegar lá. Eu queria saber qual que foi o mais importante para você. Tá certo. Claro que, como você falou, né, todos os títulos são importantes, né, todos envolvem aquele trabalho duro, mas um título que eu colocaria em destaque foi o meu segundo Mundial na Preta, justamente pelo fato de eu ter uma cirurgia, né? Eu machuquei o meu ombro 2 meses antes do Mundial e eu era o atual campeão mundial na Preta, né? No ano de 2009 foi o melhor ano da minha carreira, né? Eu fui o primeiro faixa preta a ganhar o Grand Slam, né? O europeu, o Pan brasileiro, mundial no mesmo ano. Então, no ano seguinte, que foi 2010, eu havia ganho já o europeu e o pan-americano, e aí eu machuquei o meu ombro. E aí a dúvida era, vamos tentar, vamos lá e ver o que vai acontecer, ou agora por eu ter um nome, né, e ser o cara da categoria, eu de repente deveria me preservar, porque vai que eu vou e perco, né, o quanto isso iria impactar na imagem que eu estou construindo ou não. E aí eu fiquei de fora do brasileiro por conta da lesão, que era muito recente, só que eu falei, não, eu vou lutar o Mundial. Eu quero lutar esse campeonato. E quando eu cheguei para lutar,
Eu tinha feito muito preparação física, que era o que eu conseguia fazer, mas eu não tinha treinado muito jiu-jitsu, porque meu ombro ele saía do lugar, né? Então, e aí quando saía ficava muito inflamado, era uma dor muito grande, então eu tinha que me poupar nos treinos de jiu-jitsu e tentar me preparar da melhor maneira que eu poderia fazer através das preparações físicas e tudo mais. E aí quando eu cheguei para lutar o Mundial, a minha confiança ela sempre vinha do quanto eu tinha treinado, né? Cara, eu me preparei, eu treinei mais que todo mundo, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu mereço realmente ser campeão desse campeonato. E aí quando eu cheguei lá, a certeza que eu tinha era o seguinte, cara, que eu não tinha treinado mais do que todo mundo e que tinha gente na categoria que era melhor do que eu tecnicamente. Mas outra certeza que eu tinha cara, ninguém tinha feito o que eu fiz pra estar ali, ninguém queria lutar e ganhar aquele campeonato mais do que eu. E minha vontade ia se sobressair. Porque, como eu falei, né, eu já tinha ganhado tudo ano passado, eu poderia, né, dar a desculpa de que, não vou lutar porque eu tô machucado e vamos ver o ano que vem eu tô de volta. Então, eu poderia escolher estar em outro local, mas o local que eu escolhi era estar ali naquele momento lutando e eu queria muito ganhar o segundo título e defender o meu título mundial. Então, por ter que passar por todo esse processo, não ter treinado o quanto eu gostaria de treinar, ter esse problema físico no momento de entender, né, que muita gente treinou mais do que eu e eles estão melhores do que eu fisicamente, não tem um problema físico, meu ombro saindo do lugar. Eu acho que isso, né, me deu uma sensação, depois que eu ganhei esse campeonato, não só de tirar aquele peso, mas depois de analisar e falar, cara, olha, né, o que eu fui capaz de fazer. Eu não consegui treinar o quanto eu gostaria, né, eu não estava 100% da minha capacidade física, mas, cara, a minha vontade fez com que eu chegasse aqui e ganhasse um título mundial em uma categoria dificílima. Então, isso me deu uma sensação, né, não só de prazer, mas de dever cumprido, e mais do que dever cumprido, de falar, cara, olha como é o ser humano, né? O ser humano é algo, capaz de coisas que muitas vezes a gente limita nós mesmos através da nossa mente, né? Fazendo com que a gente acredite que a gente não é capaz. E muitas vezes a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina. Então esse título é algo que eu destaco realmente. Isso é bom pra você que tá assistindo e tá com uma lesão aí, quer ser campeão mundial, ó. O exemplo vivo aqui de que tudo é capaz nessa vida, né, cara? Importante também ressaltar, né, que eu lutei 3 campeonatos mundiais com cirurgia marcada. O Mundial de Roxa, eu tava com o ligamento do joelho rompido, decidi lutar e ganhei. O Mundial 2010, eu tava com o ombro machucado, decidi lutar e ganhei. E em 2014 eu tava com outro ligamento de joelho rompido, lutei e perdi a semifinal pro JT de uma vantagem. Então, quer dizer, se em todos os campeonatos que eu tivesse machucado, eu teria optado por não lutar por conta da lesão, eu não teria metade dos títulos que eu tenho. Eu teria, no mínimo, aí 2 campeonatos mundiais a menos no meu currículo. Então, ou seja, superação, né? Exatamente. Você comentou agora que também lutou com o joelho estourado, né? Na faixa roxa, quando você lutou mundial. Queria saber se você sente uma diferença técnico, que seja físico, entre uma faixa e outra. Por exemplo, você ganhou títulos mundiais em todas as faixas, né? Na azul, na roxa, marrom e preta. Me conta um pouco, o que você acha de diferente? Se para cada faixa você fez um treino específico, até para a galera que é de outras faixas poder entender o que tem que ser feito, né? Dependendo daquilo que você falar, dá até para montar um curso aí para a galera, né? Cara, é claro que a faixa preta é a Fórmula 1 do jiu-jitsu, é o que interessa, é onde todo mundo se encontra, é a faixa de mais prestígio. Mas como que eu não vou valorizar um título mundial meu na faixa azul, na faixa roxa, na marrom, né? Então, quer dizer, eu chego aqui, eu tô na faculdade, e aí você fala pra mim, eu sou o melhor aluno do primeiro colegial. E eu vou falar, não, isso não é tão importante quanto ser o melhor aluno da faculdade, ou quanto ser o melhor médico do hospital. Cara, eu fui o campeão mundial, o melhor na faixa azul, que era o nível que eu tinha, que eu era faixa azul. Então, do pessoal faixa azul, peso leve, eu fui o melhor do mundo. Isso é algo que tem que ser valorizado. Então,
eu entendo quando o prestígio é maior na faixa preta, mas, cara, eu não concordo quando pessoas falam, na faixa preta é o que interessa. Como assim, cara, né? Então, exatamente, eu passei por todos os níveis, então, como faixa azul eu fui o melhor do mundo, como faixa roxa o melhor do mundo, como marrom o melhor do mundo, né? Era o nível que eu tinha no momento, né? Era a faixa da qual eu pertencia e naquele nível lá eu, graças a Deus, consegui ser campeão mundial. Então eu acho que tem tanto valor quanto, cara. Eu tirei 10, mas pô, você tirou no primeiro ano de faculdade, então não conta, é só no último, né? Eu acho que é por aí. Então, né, de acordo com o nível que eu tinha naquele momento, eu consegui ser o campeão mundial. Então eu acho que isso tem tanto valor quanto outras faixas, né? Então, no entanto, hoje, quando a galera fala, pô, Lang, quantos mundiais você tem? Eu conto todos. Claro. Né? Porque, cara... então você tem 20, então, né? Não interessa se eu era faixa preta ou não, mas era um campeonato mundial, era a faixa que eu tinha na época, o nível que eu tinha, e eu fui o melhor. Então eu acho que tem mérito nisso também, né? Então, você valorizar, superestimar muito mais um do que o outro, eu acho que não é... É claro que a gente está falando de altíssimo nível, né? Mas eu penso também em relação, por exemplo, às crianças, que como é que você não vai celebrar uma pequena conquista, uma vitória que talvez, aos meus olhos, ela não seja tão importante, mas de quem foi o vitorioso, aquela vitória é imprescindível. Como é que você não vai valorizar? Exatamente, né? Você vai chegar na tua academia e aí chegar um cara que ganhou o Mundial na faixa azul, você olhar pra ele e falar, não, pô, na azul não vale. Mas como que não vale? Que faixa que ele é? Azul? Ele foi lá, lutou, era o campeonato mundial? Era. O nível tava bom? Tava. Ele ganhou? Pô, vamos aplaudir, cara. Olha o feito desse cara. Só na branca que não vale, né? Na branca nem tem, né? na faixa, quando ele chegar na faixa preta é outra história. Vamos ver se ele vai ser capaz de repetir aquele feito, né? E historicamente, né, o cara que ganha na azul, roxa, marrom, ele vai chegar na preta e ele vai ganhar também. Então, eu acho que isso é legal, né? Essa consistência durante toda a tua carreira que é bacana, né? Então, hoje, eu sou muito feliz e eu fico orgulhoso de olhar a minha trajetória e de ver que eu ganhei o Mundial em todas as faixas, né? Que eu tive uma consistência ali bacana. Então, eu acho que isso é importante. Poucos atletas têm isso, né? De ganhar Mundial em todas as faixas. Né? Exato. Eu acho isso aí bem legal. Só que eu fiquei com uma dúvida aqui. Lógico, ao longo do tempo, a carreira vai passando, a gente vai mudando algumas estratégias com relação aos treinos. Quando você foi campeão mundial de azul, qual que era a sua mentalidade? Tipo, lógico, quando você começou a treinar, você já queria ser campeão mundial. Mas eu digo assim, pô, eu preciso fazer preparação física, eu preciso ser doente, eu preciso comer tatame, arrotar tatame. Você já tinha essa mentalidade competidora de ser atleta, de ser, alto rendimento? Ou você acha que você ganhou esse título por causa do talento? Eu acho que foi por conta do trabalho duro, né? Na verdade, eu não precisava me lembrar disso. Cobrinha fazia questão de me lembrar. Então, eu tinha ele para me puxar. E como a gente era do interior, né, de São Carlos, né, eu de faixa azul, Cobrinha já de marrom, eu era o melhor treino para ele, porque a gente não tinha muito material humano. Então, quer dizer, o melhor assim que tinha, não que eu fazia frente a ele, sim. né, absolutamente. Mas eu era o cara que tinha que treinar com ele. Então, isso eu atribuo também à minha evolução. Pô, Lang, você pegou a faixa preta em 5 anos porque você é um talento? Não, porque eu era sparring de Cobrinha, né? O sparring, ele acaba também aumentando o nível. Então, ele de marrom, né, ter a humildade de treinar comigo de azul todos os dias e me ajudar, é algo que fez com que eu conseguisse crescer. Mas eu atribuo isso muito ao trabalho duro, né? Tem um certo talento? É claro que eu me considero com um certo talento, né? Eu tinha uma flexibilidade muito boa e tudo mais e tal, mas chegar aqui e falar que eu sou o cara mais talentoso do mundo, de maneira nenhuma. Hoje, a gente tava conversando antes desse podcast, aí a gente vê alguns faixas azuis aí que, pô, se a gente tirar azul e botar preta, a gente acha que, né, tem um nível. Então, a molecada de hoje, né, com um talento impressionante, só que eu era um cara que eu trabalhava mais do que todo mundo, porque as pessoas que mais impactaram na minha vida, o que eles tinham em comum era o trabalho duro. Né? O primeiro cara que eu vi o conceito de trabalho duro foi meu pai. Isso sem saber intrinsecamente, mas meu pai é um cara, né, que faça chuva, faça sol, todo dia ele acordava às 6 horas da manhã e ia trabalhar. Gripado, saudável, bem ou mal, então ele é um cara que
trabalhava muito. Né? Quando ele estava em casa de final de semana, ele acordava todo mundo no sábado, todo mundo tinha que limpar a casa. Ó, você vai lavar o quintal, você é a área, você vai passar. Então, né, eu via esse lance do trabalho duro nele muito latente. Depois eu reconheci, né, essa mesma qualidade no Cobrinha e posteriormente a isso, essa mesma qualidade no Fábio. Então esses foram meus 3 exemplos da minha vida, né? Meu pai, Cobrinha e Fábio. E todo mundo trabalhava mais do que todos. E aí eu falei, opa, isso é o que eu preciso fazer, né? Para modelar esses caras. Eu preciso treinar mais do que todo mundo. E aí, quando a gente vai evoluindo, né, Rua? E aí o final da minha carreira foi muito assim. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu uma vez por dia, fazer a preparação. E hoje, né, a garotada olha e quer escolher esse caminho mais fácil. Ah, mas fulano de tal treina jiu-jitsu uma vez por dia. Ah, mas ele faz preparação 3 vezes no dia. Mas em algum momento, esses caras, né, que tem que treinar agora muito mais inteligente do que na intensidade, em algum momento esses caras já treinaram mais do que todo mundo, né? Então, que é aquele papo também que a gente estava tendo aqui, né? O jiu-jitsu ele é igual à profissão de piloto de avião, né? Ah, eu sou piloto há 20 anos. Né? Não interessa a quantidade de anos, interessa a quantidade de voo, né? Quanto tempo de experiência você tem, né? Então eu com 5 anos de jiu-jitsu, que peguei a minha faixa preta, mas as horas que eu tinha em cima do tatame, né, de repente era muito maior do que um cara que, vai pegar a faixa preta com 10 anos, né? Porque me era exigido dessa maneira pelo Cobrinha. Então eu acho que é mais ou menos por aí, cara, né? É o quanto você se esforça, é o quanto você vive aquilo, né? Eu vivi aquilo 100% até hoje, cara, né? Não tem um dia que a gente passa sem pensar em jiu-jitsu, cara. Isso até nossa, doentio, né? Exatamente, é a nossa vida, né? Sim. É o nosso vício, né? Como é que você cura um vício? Você não cura, você troca ele por outro, né? Mas esse é um vício bacana, saudável, que a gente não vai trocar nunca. Tô com um novo vício aí, pulando umas cordas e tal. Tenho acompanhado, inclusive, ó, palminhas aí, ó, parabéns pro Juan aqui. Cara, você comentando agora desse negócio de, intensidade, treino, que hoje em dia a molecada olha a gente e fala, pô, mas o Michael faz um treino só por dia de jiu-jitsu, eu também vou fazer. Eu acho que quando a gente chega num certo nível, eu não digo que é manutenção, lógico, a gente tem que treinar, mas a gente tem que treinar inteligente. E eu via competia mais, eu competi, aliás, porque eu parei por enquanto, quem sabe eu volte um dia, mas vendo você falando sobre essa história de intensidade, de treino duro, cara, eu lembro que eu ia pro Fábio, nosso grupo era eu, você e o Isaac, a gente se matava, saía na porrada, não é treino fácil, quem conhece vocês dois sabe que é duro pra caramba, e eu voltava pro Casca, chegava lá, quem que era meu treino? Jimmy, Guilherme, o Baby. Então, cara, era um treino duríssimo, fazia 2 por dia e nessa intensidade louca. Então, o que eu entendo, e é a mesma coisa que você entende, é que por um período, uma fase da vida, a gente tem que se matar mesmo. Treinar mais do que todo mundo. E quando chega num certo nível, a gente tem que treinar mais inteligente e como forma de manutenção, a gente vai periodizando os treinos, né, cara? Senão acontece o que aconteceu com a gente. Cara, eu acho que o paralelo que a gente tem que fazer é o seguinte, cara, você conhece alguém que ficou rico trabalhando 2 horas por dia? Um cara que trabalha 12, 16 horas por dia. Ou não trabalha de jeito nenhum. Então, mas esse é o ponto, né? Para o cara chegar nesse ponto onde ele vai delegar, que é justamente essa manutenção que ele está falando do jiu-jitsu. Mas em algum momento, esse cara teve que ser o próprio secretário, esse cara teve que ser o peão de obra, chão da fábrica, o cara que pensa, o cara que vende, o cara que... Ele teve que... Ou alguém fez por ele, né? Então, mas esse fazer por ele, é o que eu estou falando, é quando ele chega num ponto onde ele está estabilizado, e é a mesma coisa agora, né? Na Aliança São Paulo. O Fábio teve um momento lá que ele dava 2 aulinhas por dia. Mas, cara, ninguém viu que no começo da carreira dele ele dava 15 aulas por dia. Ele dava 14 aulas por dia e ele conta isso. Né? Inclusive, isso me fez lembrar uma história engraçada aqui envolvendo o Mário Reis, que a gente vai contar já. Mas é justamente isso. Né? Tem um momento que você tem que trabalhar e fazer tudo. E aí, quando você consegue criar uma estrutura, aí é muito mais inteligente, né? Um gestor é aquele que delega, né, uma função para cada um e o negócio independe dele. Mas para você chegar nesse nível, você em algum momento você teve que ralar demais.
O jiu-jitsu é a mesma coisa, né? Para chegar em um nível onde você vai falar, cara, eu vou treinar uma vez por dia, vou fazer a preparação e um drillzinho aqui, em algum momento, cara, você tem que treinar muito para você chegar em um nível para depois você começar a treinar dessa maneira, não também por uma escolha, mas por uma necessidade. Cara, chegou no final da minha carreira, eu tinha 5 cirurgias, minhas costas toda arrebentada, eu tinha que dar aula pra caramba, eu tinha que me preocupar com a academia, né, que eu já era sócio da Aliança São Paulo naquele momento. Então eu tinha outras prioridades, e aí eu chegava, eu olhava os caras treinando 2, 3 treinos de jiu-jitsu por dia, eu falava, puta, eu gostaria de fazer, mas eu não consigo mais fazer da mesma maneira que eu fazia antes, né? Eu fazia isso na segunda, na terça, chegava na quarta, eu tava destruído, cara. Então, eu pensava, será que é melhor eu treinar um treino em uma qualidade muito boa todos os dias? Ou treinar bem até quarta e quinta e sexta ser saco de pancada de todo mundo, né? Então aí você começa a ter essa maturidade, entender que o outro caminho é melhor. O que a gente não pode fazer é cair naquela zona de conforto e chegar, né? Eu chegar hoje na academia e saber que eu tenho que treinar bem e, puta, o Juan é o cara que mais me desafia, mas aí eu chegar e falar, não, hoje eu tô cansado, eu preciso descansar, né? Então, essa zona de conforto e o dia que realmente você precisa entender que, cara, eu fui no máximo e agora é inteligente eu tirar o pé um pouco, é importante? Ou será que eu tô perdendo pra minha cabeça, né? Então, essa maturidade você precisa ter, porque senão você cai em uma armadilha aí, todo dia você acha que tá cansado e aí você não vai evoluir. Galera, só queria abrir um adendo, que a gente está falando de altíssimo nível, nem alto nível, altíssimo nível. Então, para você que tem uma condição de saúde, de articulação, alguma coisa, que fiquem atentos a isso. A gente está falando de campeões mundiais aqui. Eu tenho o privilégio agora de estar sentado com campeões mundiais conversando. E aí, qual que fica a sua dica, Mike, para o pessoal que de repente está estourado, esse negócio de overtraining, como é que fica? Cara, é o que eu falei, né? A gente precisa... Essas histórias são bonitas que a gente fala da cirurgia, mas é aquele ponto. Aquilo era a minha profissão, né? É o que eu tinha que fazer no momento, porque era o meu sonho, né? Eu queria deixar a minha marca dentro do jiu-jitsu. Mas, mais uma vez, importante ressaltar, se eu tivesse a inteligência e a maturidade que eu tenho hoje naquela época, né? De repente eu não tinha metade das minhas lesões. Então é importante a gente, né? A linha da brabeza com a burrice, ela é tênue, né? Então a gente não pode confundir brabeza com burrice, né? Você está machucado, a lesão é séria e pode se agravar, você vai fazer uma fisioterapia e cura essa lesão para depois voltar a treinar em alto nível, né? O ponto era, eu passei com o meu médico, eu tinha uma equipe na época, ele olhou e falou, Lang, o teu ombro precisa fazer uma cirurgia. Se você aguenta, desculpa, se você aguenta essa dor, se isso não tá te incomodando ao ponto, né, cara, você não tá conseguindo treinar, se prepara, vai, luta, que quando você voltar a gente vai consertar, né? Então, quer dizer, não é que vai agravar, a cirurgia já era um indicativo cirúrgico muito antes. Uhum. Não é que eu tava com o ombro mais ou menos, aí eu fui, arrebentei e tive que fazer a cirurgia depois. Eu já sabia que eu ia ter que passar por um reparo, e aí o conselho dele foi o seguinte, se isso não te limita, né, e se você essa dor não te incomoda, vai lá, faça, que depois, quando você voltar, a gente conserta. Então é importante deixar claro para o pessoal de casa que além de ser a minha profissão, eu tinha um médico por trás disso que me deu todo o amparo e a confiança, né, o entendimento de que eu poderia ir lá e não ia agravar mais a minha situação. Já era uma situação, né, grave, eu só precisaria depois fazer o reparo e consertar. Então, legal, isso é importante. E, bom, você tinha comentado aquela hora, né, que tinha uma história engraçada do Mário Reis. Queria saber qual que é essa história. O Marião, que, mano, a gente sabe que é uma figura no jiu-jitsu, né, todo mundo gosta dele, ele é um cara, bem conceituado no nosso meio aí. Eu queria saber qual que é essa história engraçada que você comentou. Cara, o Marião é meu irmãozão também, é um cara que eu falo com ele aí bastante também, não com
como se diz a palavra, Com a frequência. com a frequência que eu gostaria, mas é um cara que a gente tá sempre em contato aí e que tem me ajudado bastante também. Mas a história, né, a gente falando realmente do ninguém ficar rico trabalhando 2 horas por dia, ninguém é campeão mundial treinando uma vez por dia. A gente tava em Abu Dhabi, aí tava conversando, eu, o Mário e o Fábio. E aí, o Mário, né, na época não era aliança ainda, era da Gracie Barra. E ele curioso, conversando, Fábio, como que é, né, em termos de business, a tua academia, como funciona e tudo mais. E ele falou o seguinte, ele falou, não, porque lá na minha academia, né, porque eu tô à frente de tudo, eu trabalho, né, muito, né, cara, eu dou 2 aulas de jiu-jitsu por dia. O Fábio olhou pra ele, cara, e falou, porra, mas tu é um vagabundo. Caramba! E eu lembro que na época, pô, eu cheguei, né, recém chegaram na faixa preta, olhando aquela conversa, eu morri de rir. Porque foi algo natural do Fábio, né? Como eu falei, cara, o Fábio dava 14 aulas por dia. Ele dava aula de competição, treinava com a gente, dava as outras aulas, personal um atrás do outro, enfim. Então ele é um cara que, meu... Por isso tá de Ferrari, né? E quando ele falou aquilo, o Mário assustou, né? Aí o Fábio contou como que era a rotina dele, aí o Mário falou, caramba, como assim? Obviamente, né, o Mário tinha uma estrutura, de repente, muito menor do que a que ele tem hoje. Hoje a gente vê a academia dele, cara, né? A gente vê a dele e a matriz, é a mesma coisa, assim, né? Tem várias aulas, hoje ele tem uma grade de professores, ele tá lá o tempo todo, mudou um pouco o conceito dele. E hoje ele é um cara que trabalha aí 24 horas pro jiu-jitsu. Mas na época foi engraçado, né, o jeito que ele falou. Ele falou, cara, né, pô, você acha que 2 aulas por dia, você acha que isso é muito, cara? Isso aí é, né, você tá trabalhando 2 horas por dia. O que você faz com as outras 22 horas por dia? Então foi algo que, né, ouvindo essas histórias, muitas vezes a gente aprende bastante também, vendo, né, a linha de pensamento de cada um. Então é algo engraçado, mas ao mesmo tempo que, né, faz com que esse conceito que a gente está falando de que a gente precisa treinar e trabalhar mais que todo mundo, faça total sentido. Com certeza. E esse papo aí que você teve com o Mário foi em qual Abu Dhabi? Foi em 2009? Esse foi o... Cara, que teve na verdade, o primeiro, né, em 2009. Então, foi 2008. Na verdade, não era nem o World Pro. O World Pro foi 2009. Mas em 2008, a gente lutou um campeonato em Abu Dhabi, que era chamava o Grand Slam, e na Jordânia, né? Então a gente lutou um campeonato aqui que era uma seletiva em Brasília, e aí depois a gente ganhou a passagem para poder lutar em Abu Dhabi, na Jordânia. Então foi o primeiro evento assim que os brasileiros foram para lá. E aí, né, eu admirava já o Mário, eu era faixa azul, quando eu ganhei o Mundial na azul, ele já ganhou o Mundial dele na preta. O Bi, se eu não me engano. Então, tipo, era um cara que, pô, eu já admirava. Era um jogo de guarda, né? Então, de guarda, agressivo. Era um cara que caía pra dentro mesmo, que era legal de assistir, então era um cara que eu já admirava. E aí, quando eu peguei a preta e comecei a ficar em evidência, eu comecei a fazer parte desse grupo, né? Obviamente eu não tinha experiência. Os Cavaleiros de Ouro. Mas eu não tinha tanta experiência em lugar de fala no meio dos caras, mas eu ficava quietinho lá tentando aprender e absorver. Então, cara, eu acho que isso é muito bacana e é o que falta um pouco hoje, né, na molecada de hoje, de escutar mais a galera antiga falar, tentar aprender de certa forma com a experiência das outras pessoas, né? E não achar que, puta, você é o dono da verdade, o meu caminho é o único que presta e, né, um pouco me importa a experiência de outras pessoas. Então, eu acho que isso é algo que eu fazia muito bem, né, cara? Eu sabia sentar, escutar, né? E cara, história é sempre bacana ouvir, né? O Jacaré, toda vez que vem pra cá, a gente fica ansioso pra escutar as histórias, né? É muito legal. Muito engraçado. E, cara, falando nessa parte de competição, né, que eu lembrei agora da pergunta que eu teria que ter feito pra você, cara, o atleta que você mais... Eu não digo que você bateu ou apanhou, né? Mas um carrasco aí na sua carreira. Você fala, mano, esse cara aqui, pô, eu queria ter mais uma oportunidade de lutar com ele pra tentar fazer diferente. Cara, um cara que mais me bateu hoje, tirando atleta, né, que eu lutei contra, eu vou falar, obviamente, não vou correr da pergunta, mas na academia foi o Bernardo. O Bernardo Faria, esse me bateu chato, mesmo. né?
chato, forte, insistente. Então, Era irritante lutar com ele, né, cara, velho? o que eu tinha de vantagem sobre ele era a minha velocidade. Só que ele me botava na deep, não tinha como mexer. E quando raspava, caía já na posição dele. Então, era um cara realmente dificílimo de treinar e me bateu muito já. Embora tenha um carinho enorme por ele, ame ele, mas é um cara que eu tenho uma mágoa aqui no coração de ter Se pudesse ter lutado armado, né? Qualquer dia eu vou dar uma facada nele ainda. Então foi o Bernardo. Agora, de atleta, cara, tipo assim, o cara que... De rival, assim. É o Lô, né, cara? O Leandro Lô foi o cara que, quando eu tava no auge, foi no cara do peso leve que me ganhou e eu não consegui devolver a derrota, né? Eu lutei com ele 4 vezes, perdi as 4. Uma final de Mundial, 2 finais de brasileiro e uma quarta de final do World Pro. Então, quer dizer, se não fosse por ele, eu teria aí mais 2 brasileiros e um Mundial no currículo. Então, é um cara que era dificílimo lutar realmente. Então, com certeza, ele foi aí a pedra no sapato. E o cara que você mais bateu? Você na academia também. Cara, mais bater é difícil, cara. Já chutei a bunda de alguns já, viu? A gente conversou antes aqui do podcast, o cara que você mais bateu, que você queria comentar pra galera. Puta. Cara, o que eu mais bati... É difícil falar, né? Porque a gente treina com todo mundo. Mas o Serginho eu já bati muito nele, cara. Desde a faixa, eu era marrom, ele preto, eu já batia nele. Né, meu? Porque só queria amarrar, né? Só amarra. Só amarra, não luta, né, velho? Não. Forma de pedra e esquece. Exatamente. Ele, campeonato nem se fala, né? A galera via aí que era só 2 pontos, vantagem. Agora, academia, 2-0 pra ele era goleada, era espancamento, né? Então, Final de Mundial. mas como eu tinha uma guarda boa e a passagem dele não é lá essas coisas, eu era um cara que eu batia, né? E ganhou na sorte os mundiais dele. Mas esse cara tinha muita sorte. Muita sorte, Ganhou pra caramba. Brincadeiras à parte, um dos maiores competidores aí de jiu-jitsu que ele fazia era realmente impressionante, não só no peso, mas no absoluto também. Então, um abraço pro Serginho. Mas de rival, cara, não um cara que eu mais batia, né? Isso é muito forte, porque às vezes tinha luta que era uma vantagem, tinha luta que era muito dura. Mas um cara que eu mais lutei na minha carreira foi o Durinho, né? A gente lutou 10 vezes durante toda a carreira, desde a faixa roxa até a preta. É um cara que eu fiz final de mundial, né, na faixa marrom, final de mundial na faixa preta. É um cara que, né, tá aí despontando também no MMA. Então foi o cara que eu mais lutei e que era um dos meus grandes rivais aí na minha época. E um cara que fez com que eu evoluísse aí a cada dia também. Mas você ganhou todas, nas 10 vezes você ganhou. Eu perdi uma e ganhei nova. Perdi na roxa. E aí depois eu ganhei nas outras faixas. É bom saldo, hein? Tá bom, mas como eu falei, né, cara? Era, velho, toda vez que eu ia lutar, vendia caro. eu sabia que, velho, eu ia ter que fazer muita. Eu já entrava com preguiça, porque né, ele é aquele estilo, né, cara? Arisco, cisca, e vai, e dá queda, e passa, e faz guarda também. Tipo Renato Canuto, fica ciscando. Exatamente. Então, por mais que o salto tenha sido positivo, vocês acompanharam algumas outras que tem no YouTube, era uma vantagem, era um Deus me livre. Legal. E aí, Leão, quer contar mais alguma coisa com o nosso convidado? Que acho que já está estendendo um pouco esse nosso papo, né? É legal a gente já... acho que a gente aprendeu bastante com o Mike. Obrigado, Mike, por ter atendido o convite aí. Agradeço aí o Juan e ao Hélio por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, de repente, de coisas que eu não tenha falado ainda, né, em algumas entrevistas que eu tenha feito. Então hoje foi um pouco diferente, eu achei bem bacana, passou muito rápido o tempo. Mas algo que eu falo em todas as minhas entrevistas, podcasts, seja o que for, que eu acho que faz sentido, eu quero deixar registrado aqui também. Então vocês que me acompanham já devem ter ouvido essa história em algum momento, mas eu acho que é importante. É quando eu decidi que eu ia viver do jiu-jitsu, né, Juan? E aí naquele tempo o jiu-jitsu não proporcionava pra gente as opções que proporcionam hoje, né? O mercado de jiu-jitsu era menor. E aí quando eu, né, tomei a decisão de que eu queria viver de jiu-jitsu, eu tinha que avisar isso pro meu pai, né, falar com ele. Eu não sabia como ele ia reagir a isso, né? Meu pai de família tradicional, né, trabalhava e eu não sabia como ele ia aceitar isso. Mas aí quando eu fui falar com ele, né, onde eu tomei coragem, e aí eu cheguei e falei, pai, preciso falar com o senhor, eu queria falar que, né, tô treinando jiu-jitsu
eu acho que eu levo jeito e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Já esperando a bordoada. E aí eu lembro que ele me disse o seguinte, ele falou, Marcos, você pode fazer o que você quiser na tua vida, eu vou te apoiar dentro das minhas possibilidades, obviamente. Eu só vou te pedir uma coisa, né? Você seja o melhor. E aí ele me disse o seguinte, né? Não que a profissão de lixeiro seja algo desonroso, muito pelo contrário, algo nobre, mas perante a sociedade a gente nunca chega e fala, isso aqui é meu filho, vai ser lixeiro. Perante a sociedade a gente quer que nossos filhos tenham profissões nobres, né? Como médico, advogado, dentista, enfim. Mas o que ele me disse é o seguinte, pode ser o que você quiser, só vou te pedir que você seja o melhor. É preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom nunca vai faltar o trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho um dia falte. Então toda decisão que você tomar, que seja por amor realmente, não por status nem dinheiro. Então esse foi o conselho mais sábio que eu recebi até hoje, né? Eu agradeço a ele por ele ter me dado esse conselho, né? E na verdade é isso, né? Não é um conselho, quem sou eu para dar conselho para o pessoal de casa, mas essa é a dica que eu dou para vocês, né? A dica que meu pai me deu há quase 20 anos atrás, né? Seja o melhor, né? Não o melhor do mundo, mas o melhor com o que você pode ser, né? De acordo com o momento que você está passando, né? Deem sempre o seu melhor. Quando ele disse ser o melhor também, Juan, e essa é uma outra história bacana, quando eu ganhei o Mundial na azul, roxa, marrom, peguei a preta com 5 anos, fiquei quase 4 anos na preta sem derrota, lutando todo final de semana, e aí depois desse período, quando eu lutei com o Lô em Abu Dhabi e perdi, e voltei para casa, né, durante o voo, pensei nesse primeiro papo que eu tinha tido com meu pai, né, quando ele falou, seja o melhor, e eu falei, não pai, eu vou ser o melhor e tudo mais. E eu cheguei no Brasil, essa história estava me incomodando, eu peguei o carro, fui conversar com ele, falei, pai, queria te pedir desculpa, né? Ele falou, mas como assim te pedir desculpa? Eu falei, não, é que eu prometi que eu ia ser o melhor e tal, eu perdi esse campeonato, mas isso não vai se repetir, não vai acontecer. E ele esperou eu desabafar e ele chegou e falou, Mike, eu acho que você não entendeu muito bem a nossa primeira conversa. Quando eu pedi para você ser o melhor, não é o melhor lutador do mundo, o cara invicto que perde, né, que não vai perder de ninguém. Quando eu pedi para você ser o melhor, é ser a sua melhor versão, é você ser melhor hoje do que você é ontem e ser melhor amanhã do que você é hoje. É a tua evolução constante, né? Mesmo que muitas vezes o seu melhor ele não vai ser o suficiente, a vida é assim, a vida não é fácil, né? A vida muitas vezes é injusta, não é só ganhar, né? Mas não tem problema nenhum você perder desde que você tenha dado o teu melhor, né? Então acho que esse é o recado pro pessoal, né? Sejam a melhor versão de vocês, né? Deem sempre o melhor. Tem uma frase que diz, né? Eu não conheço ninguém que se arrependeu de ter dado o melhor, mas existe um monte de pessoas, né, arrependidas e amarguradas por não ter dado o melhor. Então acho que essa é a mensagem que fica aí pro pessoal. Quase chorei. Pesado, hein? Então, galera, isso aí foi um prazer inenarrável ter esse multicampeão aqui com a gente, cara, papo nota 10. Espero que você tenha gostado aí, galera, do nosso primeiro episódio, tá? Marcão, muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Soquinho, né? Porque aquela coisa, né? Distanciamento social. Obrigado de verdade, de coração, por ter aceitado esse convite aí. Quando a gente estava analisando os convidados que poderia comparecer aqui, você viu, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Quando o Paulo, o Urias perguntou quem que você quer chamar, eu falei, pô, o Maico, cara. É um cara que eu sempre admirei, que na época que eu era faixa azul, você já era marrom. A gente treinava lá no Casquinha, no Cobrinha, em Santa Cecília, já te admirava muito. Talvez você não saiba disso, mas eu tinha você como uma referência, até porque o mesmo peso. E hoje a gente poder ter essa aproximação, a gente treinou junto, fechou o campeonato junto. Cara, pra mim é uma honra muito grande. Você falou também que você batia nele todo treino, né? Batia, assim, de vez em quando. Hoje mais, tô brincando. Mas, cara, é um cara nota mil. Quem conhece ele sabe disso. Então, Marcão, muito obrigado. Tamo junto. E é isso aí, galera. Valeu. Aguardem os próximos episódios aí, pessoal. Os